da Coletiva Malva, a gente também faz uma mostra de cinema, que é uma mostra de cinema feminista, que normalmente é em março. E aí eu vou mediar o debate com o Rafael. Eu fiz uma colinha, Rafael. Vou apresentar. Você pode sentar, gente, que eu... Rafael Nascimento, ele é paulista, estudante de cinema. Oi? Tá dando pra escutar, não? Mais alto? A gente vai pegar o microfone. Pede isso, então. Tá. Vou tentar um pouco mais alto até chegar o microfone. Pela Universidade Federal de Pernambuco, é isso, né? Em Recife. Dirigiu e produziu o documentário Sangue, Batalhas Racionais, em 2014. Ganhou o prêmio de primeiro lugar do concurso cultural da Secretaria Municipal dos Direitos Humanos de São Paulo. Foi selecionado para o Laboratório de Roteiros do Festival Internacional de Curtas do Rio de Janeiro, onde ganhou uma menção honrosa pelo roteiro do curta-metragem Coração do Mar, que é esse primeiro que a gente assistiu. Lançado na terceira Mostra de Cinema Negro de Sergipe e ganhador dos prêmios de melhor filme universitário do 20º Festcine Pernambuco e do 12º Curta Taquari. Participou da realização coletiva do curta O Subterrâneo na Superfície, em 2015, filmado em Super 8 e exibido no 2º Festival Internacional de Super 8 de São Paulo, em 2015. Escreveu o argumento do documentário No Ritmo das Obás, exibido no Festival Internacional de Curtas de São Paulo. Rafael. Vai ter que bater palma pra ele, ó. Bom, Rafael, eu queria que você começasse falando um pouco do processo do filme, como que foi a ideia do filme. Você também escreveu o roteiro, né, e ganhou o prêmio pelo roteiro, e um pouco da produção mesmo, esse processo de criação mesmo. Então, esse roteiro eu fiz de uma forma bastante pessoal, assim, a partir das notícias que eu recebia na mídia sobre as violências contra crianças nas periferias e tal. E eu lembro que sempre era colocado como muito número e muitas vezes a notícia tentava culpabilizar a vítima de alguma forma, assim. E aí eu quis construir um roteiro que de alguma forma sensibilizasse essas vidas, assim, o que está por trás desses números, dessas notícias, esses sonhos que são interrompidos e tal. E aí eu produzi, após ter feito um curso em São Paulo, um curso técnico de produção audiovisual, antes de entrar na universidade. E foi uma produção com financiamento coletivo, com amigos fazendo filme e tal. Então foi total baixo orçamento, assim. Eu queria te perguntar um pouco da questão da trilha sonora, que eu não sei, pelo menos eu percebo uma ligação forte assim do filme um pouco com a trilha sonora. Tem, né, a música, agora vai fugindo os nomes, né? Mas tem, né, a primeira música já abre e já dá o nome pro filme. Você tem uma marca muito grande de filmes, né, dizendo dos orixás, e ainda assim você diz um pouco dessa música evangélica marcada na favela, assim, você tem, né, alguma ligação com a música? Como que é essa ligação na criação do filme? Então, a trilha ela veio um pouco depois, mas também ela influenciou alguma coisa, assim. No sentido dessa busca pelo mar, desse lugar do mar, teve algumas músicas que me influenciaram nessa motivação, né, de pensar o roteiro e tal. Esse direito de ir pro mar, né, que tem na letra da última música, que ela fala: voltarei para buscar os instantes que não vi junto do mar. E pensar nesse lugar do mar também, assim, enquanto esse contato com a natureza, esse contato de lazer também,
enfim. Esse direito mesmo, assim, que se a gente pensar, às vezes, regiões como algumas cidades metropolitanas, assim, que é distante, acaba que se torna mesmo algo inalcançável, assim, algo que muitas vezes eu me deparei com a realidade de pessoas que só foram conhecer o mar com 18 anos, com 20 anos. E aí eu acho que isso também foi, de alguma forma, a trilha, ela passa esse sentimento, assim, né? São músicas que tem um pouco essa ligação, que dizem um pouco disso. E elas também estão carregadas um pouco dessa ancestralidade, né? Essa ligação com o mar, de onde viemos e tal. Bom, eu vou abrir... Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Aqui, eu vou fazer uma pergunta para ele. Pode fazer. Porque aqui, a origem dele chegou no Rio de Janeiro. As favelas do Rio de Janeiro. Que passou no filme ali. É que pode ser o Rio de Janeiro e pode ser qualquer... Não, mas passou mais do Rio de Janeiro. O filme foi gravado... Ali eu conheço tudinho que passou no negócio ali, eu conheço. Sim. Porque eu sou carioca. Sim, é que eu acho que, como eu tinha falado, assim, da motivação do roteiro veio pela mídia, pelas notícias. O que se noticia mais, o que tem mais de visibilidade na mídia são as notícias do Rio de Janeiro, né? Acaba sendo... Não, aí, aqui, ó, desculpa estar te incomodando de novo. É porque lá é mais pobre ou é porque é mais rico? Aí tem um negócio, né, Zé? Aí só 2 perguntas agora eu quero responder. Eu acho que tem a ver com a própria mídia estar localizada lá, né? De alguma forma torna isso mais visível, mas eu acho que tem essa grande contradição, né? Tanto São Paulo quanto Rio de Janeiro, essa desigualdade social latente é muito forte, né? A gente viu agora o caso de Paraisópolis, como do lado da favela onde aconteceu esse massacre da polícia, tinha condomínios de luxo e outra realidade, assim, que convive muito próximo. Eu acho que isso gera essas realidades. Mas em Recife, onde eu estou morando atualmente, aqui em Belo Horizonte, existem casos de assassinatos de crianças pela violência do Estado. Recentemente em Santo André, que é a cidade ao lado onde eu gravei, teve um menino de 11 anos, Lucas, que a última vez que ele tinha sido visto foi numa batida policial e depois o garoto sumiu. E aí dias depois foi encontrar e tinha sido a polícia que sumiu com o menino. Então isso tem acontecido por todo o país, assim. A gente coloca alguns dados ali, mas é porque são os dados que chegam, mas se a gente começar a pesquisar e gerar novas informações, isso vai estar se repetindo nas periferias de todo o país. Valeu. Com uma boa explicação. Eu agradeço, de coração. O Cadu, o filme ter sido encerrado exatamente naquele momento que ele toma um tiro, o objetivo do diretor, né, seu objetivo foi para marcar a violência, foi para marcar aquele momento? Foi isso que o objetivo do encerramento do filme? Eu tenho uma vontade de interromper essa história, né, que estava sendo construída ali, um arco narrativo de que ele tinha um objetivo, que era ir para a praia, participar desse passeio, e isso é interrompido drasticamente, né? Então, a força dessa violência de acabar ali tem a ver com isso, na minha opinião. Assim. A ideia é passar, de fato, criar esse sentimento assim, de interrupção, de uma coisa drástica mesmo. Mas foi aqui, ó. Os seus filmes não é ruim não, cara. É bacana. Entendeu? Mas aqui, ó, não entendi mais ou menos
como é que aquele menino, o irmão dele era muito maior do que ele, tinha mais cabeça do que ele. E ele trabalhava fazendo os corres dele, ganhando dinheirinho dele lá, e acabou morrendo assim tragicamente. Isso daí é importante. Hã? Entendeu? É uma coisa assim, ó, sem, aqui, tem lógica, claro que tem. Tudo na vida da gente tem uma lógica. Que eu já vi acontecer outras coisas na rua aí. Entendeu? Mas por que ele morreu? Antes dele responder essa pergunta, vamos fazer duas, que eu tô vendo que aqui ela tá querendo falar também. Aí o Rafael responde as duas juntas, pode ser? Bom, te parabenizar pelo filme, muito sensível, É bacana, muito potente, né? Acho que ele realmente cumpre um papel, assim, de trazer essa discussão que é tão atual e, na verdade, histórica, né? Na nossa história do Brasil, assim. E te perguntar duas coisas. Eu vi que foi uma realização a partir de um processo colaborativo, né? Então, eu queria te perguntar um pouco como foi isso e também sobre o processo de direção da criança, porque todos os atores, né, trazem uma integridade, assim, uma dramaticidade bem bacana, bem construída. Queria te perguntar se são atores e como foi esse processo de trabalho, de direção de elenco, se foi você mesmo, se teve outra pessoa. Então, o filme ele foi bastante colaborativo mesmo, é quase um filme caseiro. A única atriz profissional do filme, Murilo, fez o primeiro filme dele com esse filme, aí depois ele fez mais um que é Peripatético, que acho que, se eu não me engano, ganhou o Festival de Brasília em 2017, assim, logo depois de gravar esse que a gente gravou em 2016. Aí na sequência ele gravou. E aí foi algo super que a gente fez de forma orgânica, assim, num sentido de que ele estava muito à vontade com o roteiro e com a situação, assim. A gente gravou meio que na casa da avó dele, a maior parte das cenas, na casa de uma prima, e era no bairro onde ele morava mesmo. Então, entre uma gravação e outra, ele estava na rua brincando com a galera e de repente a gente chamava ele para vir pro set. Então ele estava bastante à vontade, assim, bem tranquilo. Então acho que por isso que deu bastante certo, assim. E os outros atores também não são atores, né? Então tem a avó dele, que é a avó dele mesmo. E as pessoas que gravaram, as pessoas que tinham estudado comigo nesse curso. E aí todo mundo topou, comprou o roteiro e a gente fez a vaquinha na internet para conseguir bancar os custos mínimos, assim, do filme. Valeu, Diogo. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu não quero mais falar nada, não. Quer mais Eu falar gostei nada? do filme demais, só de ver no meu Rio de Janeiro ali, ó. Eu tô feliz de a pampa mesmo. Já tem o quê? Já tem uns 15 anos que eu não vou no Rio, 20. Acho que tem mais de 20 ainda. Vim pra cá, eu era novinho, cara. Eu tinha 18 anos quando eu vim pra cá. Tô com 50. Já virou Bastante mineiro tempo. quase, né? Eu já sou mineiro mesmo. Eu queria já comentar sou. um pouco. Eu fiz parte da curadoria do festival, assisti bastantes filmes que chegaram e Coração do Mar foi um dos que mais me emocionou. Assim, tinha muito tempo que eu não chorava no cinema, mas esse bateu Mas de um aquele. jeito e... Ó, só um minutinho. depois eu falo. Isso que você falou no começo, né, de trazer, trazer uma história por trás das estatísticas, né, acho que isso é importante, né, porque as notícias estão, infelizmente, todo dia, né, o genocídio da população negra está rolando direto e
uma obra como a sua, ela traz uma história por trás de um número, né? Isso é muito relevante, E é assim. bacana. E não sei, no geral, como você está vendo assim, os outros filmes também, né, feitos por diretores ou diretoras negros, tem alguns que trazem essas questões mais de formas mais explícitas, tem outros que optam por uma narrativa assim de colocar os personagens negros em cena, que já é um ato político também muito importante, né? O que você pode comentar um pouquinho assim? Oh, mas foi bacana, sabe o quê? A coisa que você traz aqui, ó, é uma. Aqui, ó, tem muita gente aqui, ó, eu sei que você vai trazer de outra cidade também. Entendeu? Você trouxe do Rio de Janeiro, me deu saudades. Me emocionou na hora que eu vi. E tem muitas outras pessoas que estão aqui, ó, que é de outros negócios. Tu vai fazer outro. E se eu puder te ajudar, aqui, ó, com internet isso, a tu fazer outro tipo de filme, depois a gente vai conversar lá fora. Entendeu? Eu vou entrar aqui, eu vou te ajudar para tu fazer outros. Para outras pessoas se emocionar, que nem eu me emocionei agora. Eu vi a praia ali e fiquei aqui, ó. Aquele naipe, cara. Tu viu que eu fiquei quietinho, falei nada. E eu sou um cara alcoólatra. Ele deixou eu entrar aqui, ó. Eu cheguei aqui bêbado. Pode ver que eu tô de cara agora. Entendeu? E eu falo de verdade mesmo. Aí pra responder ele, assim, eu acho que tá tendo muitas narrativas agora no último momento, né, que vários realizadores negros têm acessado, assim, o cinema e essa forma de contar histórias. Então acho que tá tendo muitos tipos de filme. Eu acho que até os 2 filmes apresentados na sessão agora, eles se contrapõem em estética, assim, né? Uma ficção bem narrativa e um mais experimental, um documentário em primeira pessoa. Então acho que tá tendo uma múltiplas formas de contar essas histórias e essas relações, assim. O que eu acho que é muito positivo também, porque mostra que o cinema negro, ele tá muito potente ainda, assim, para desmistificar até aquela história que o professor de cinema adora dizer, né? Que tudo já foi contado, tudo já foi escrito, e a gente vê que, na real, cada vez mais tem surgido novos filmes e nos revelados novas formas de contar outros pontos de vistas e, de fato, outras histórias, né? Histórias que a gente não vê na tela. Então, eu acho que a gente está num momento muito rico, assim, e que, apesar da situação política não estar favorável, eu acredito muito que ainda vão vir muitos filmes por aí, assim, muitas coisas que a galera tem produzido. Aqui, ó. Posso falar mais uma coisinha só rapidão? Última coisa, hein? Acabou só a cota de perguntas. Não, a minha cota já vou falar e já vou levantar. E eu tô saindo já. Não, pode ficar aí. Ó, eu gosto de escrever música e poesias. Eu vendi. Eu tenho música do Jota Quest que eu vendi para eles. Legião Urbana eu já vendi também. Entendeu? Eu faço. Só que ultimamente, aqui eu entrei no alcoolismo tão grande que eu não estou conseguindo fazer nada. Entendeu? E eu sei fazer as coisas. Só que ultimamente eu não estou fazendo nada. Eu vou voltar agora só porque eu conheci você. Aqui eu vou te dar um abraço aqui. Valeu? Vai continuar essa carreira aí, não pare Não, eu não vou parar não. E vou dar um abraço nela também.
Ela que me trouxe aqui, ó. Eu? É, eu te vi lá fora, lá, ó, é que eu não ia nem entrar, não. Agora eu tô indo embora, valeu? Fica com Deus. Vou dar um abraço nesse cara aqui também. Volta mais aí. Valeu, toda hora. Cinema é Ô, nosso. pessoal, que Deus abençoe, valeu. Rafaela, porque como o Carlos tocou no assunto do cinema negro, né? Você acha que... Né, porque, assim, né, eu acho que o cinema negro tem trazido, assim, né, eu acho que novas discussões, assim, para o cinema e muito até em torno, né, sobre o cinema negro, o que seria o cinema negro, o que as pessoas entendem como cinema negro, algumas pessoas na defesa de que talvez algo de uma estética, algumas pessoas ainda querendo talvez direcionar num determinado tipo de narrativa e outras pessoas, eu acho que marcando, eu acho que até um pouco disso que você falou, que acho que é trazer uma narrativa sobre a qual ela ainda não é contada. E aí isso vai depender se de repente vai marcar uma determinada violência, se isso vai marcar alguma... vai estar marcando ali uma resposta ao racismo e algumas pessoas falando assim, olha, na verdade também nem, né, não precisa de nenhum nem outro, assim. O cinema negro é isso, assim, é o direito de trazer uma narrativa de sujeitos e sujeitas que não lhe era dada a oportunidade de trazer o seu olhar, a sua narrativa para o cinema e agora tem trazido. E você tocou também um pouco nesse assunto de que às vezes alguns professores de cinema falam de que tudo já foi contado. E aí, não sei, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua posição sobre o cinema negro e se essa narrativa, talvez, da que já foi contada, se você entende, não sei, é porque eu entendo isso, eu não sei o que você queria falar isso, e eu entendo meio como uma provocação mesmo, que eu às vezes faço a um cinema que eu resolvi chamar de branco, né, já que ele é muito branco mesmo, né? Então eu falei assim, eu acho que as histórias do cinema branco acabaram, do cinema negro elas estão só começando, né? E eu não sei se você entende isso também, e como que é que você entende o cinema negro? Assim? Sim. Então, eu acho que eu gosto de pensar assim que por sermos diversos, assim, não tem que ter uma regra, né, assim. Eu acho que tem alguns assuntos que são mais urgentes, que a galera de fato sente uma necessidade de pautar, então de alguma forma os dramas e as dores, elas têm sido colocadas para fora, assim, então a gente vê muita gente falando até do cinema enquanto espaço de cura, né, e o cinema enquanto espaço de autorreflexão sobre seus processos, então pessoas fazendo filmes bastante pessoais para compreender seus processos, de tanto do racismo quanto da própria história de vida, assim. Então, eu acho que ele tem que ser múltiplo até para a gente poder extrapolar também essas narrativas de dor, assim. A gente vê algumas séries, por exemplo, que fazem comédia e tal, e eu não consigo imaginar ainda o cinema negro brasileiro fazendo comédia. Eu não vi ainda um filme de comédia feito por um realizador negro em nenhum festival que eu tenha ido, sabe? E eu fico pensando assim, qual comédia é possível a gente fazer nos tempos que a gente vive hoje, assim? Como dar risada, né, e dessa realidade.
E eu acho que é um desafio, assim, que a gente tem que talvez chegar lá e conseguir extrapolar essas narrativas também, assim. E aí eu acho que quanto mais pessoas fazendo e colocando lenha nessa fogueira, eu acho que tem de potência, assim. E aí só em relação ao cinema negro e cinema branco, eu fico pensando só nisso porque quem geralmente racializa as questões é o movimento negro, né? Porque o movimento branco, por estar de alguma forma hegemonizado, ele é tido como a regra, né? Então, quando eles falam que tudo já foi contado, eles estão se referindo ao cinema como geral. E aí eles não pensam se é branco ou negro, eles entendem o cinema. E aí eu acho que essa onda de cinema negro vem para mostrar que não, que existe ainda um cinema que não foi contado, né? E aí eu concordo com você, assim, que há uma limitação criativa mesmo, assim. Eu acho que eu já até tive essa conversa com alguns amigos sobre várias narrativas e realizadores brancos, tantos que nos últimos festivais lá em Recife, o que a gente tem notado é que vários realizadores brancos, para continuarem se mantendo na cadeia realizando, eles têm colocado narrativas negras e protagonismo negro na tela. Mas quando você vai ver a equipe do filme, ela é toda feita pelos mesmos realizadores brancos que antes contavam outras histórias. Aí agora eles estão tentando se inserir nisso. Da mesma forma que, sei lá, algum diretor homem branco cis gay vai fazer um filme sobre uma travesti protagonista, e aí ele ocupa esse lugar de fala para ele se manter atual, assim, né, no surfar na onda do que está sendo comentado, falado. E aí eu acho que o que a gente tem que defender, até enquanto movimento de resistência, assim, de existência, né, é que a gente tenha lugar de contar nossas histórias, né? Que não precisa que outras pessoas façam esse tipo de movimento que tem sido feito, assim. Porque a representatividade hoje no cinema, ela extrapola as telas, né? A gente quer que em todos os espaços os realizadores negros estejam inseridos. Então, por trás das câmeras, nas frentes das câmeras, nas curadorias dos festivais, nos júris dos festivais, enfim, em todos os elos da cadeia produtiva existe a representatividade, né? E não só na tela, não só botar um elenco negro que resolve o problema, sendo que a estrutura ainda permanece a mesma. Alguém mais? Eu acho que o cinema feito pelas pessoas negras e pelas pessoas indígenas também, pelo que eu tenho visto assim, nos últimos anos, eu estou considerando que é a vanguarda assim, no cinema nacional, né? Porque realmente os filmes são as histórias que não foram contadas ainda há 500 anos, né? E o cinema branco, ele realmente chega numas limitações mesmo assim, e tal. E quando você vai ver os filmes tipo dos realizadores indígenas e dos diretores e diretoras negras, a gente se surpreende muito assim, né, com as possibilidades ainda que estão sendo exploradas e que uma pessoa branca não teria condições, né, de trazer isso para a tela, né. Tem um conceito interessante que é do Davi Neves. Ele fez um texto em 1968 ou 69, se não me engano, que ele fala da brancura de concepção, né? Que às vezes não é uma questão pejorativa, mas que um diretor branco não vai conseguir alcançar a dimensão estética, política que uma pessoa negra consegue num filme, né? A gente teve o Vazante, né, que foi um caso bem divulgado, assim, um filme com vários problemas, né, que foram levantados. E, por outro lado, eu acho que daqui a alguns anos, quando
essa nova geração de diretores negros, diretores estiverem alcançando os orçamentos, né, os editais mais substanciais, a gente vai ter muitas surpresas boas, né, porque os curtos já estão fenomenais, né? Quando chegar no longa, eu não sei se você quer comentar alguma coisa em cima disso que eu falei e talvez como que estão suas expectativas aí para o ano que vem, né, de lançamentos de filmes. Eu acompanho o Heitor Augusto, sabe o Heitor Augusto, aquele crítico, ele é um cara que tem uma visão positiva, assim, né, que a produção está crescendo, ele está acompanhando os editais e tal. Agora eu não sei de 2019 para 2020 como que vai ser, né, se já está perceptível os cortes, né, de edital, como que está assim nas conversas, nos grupos talvez que você faça parte, se vocês já estão percebendo que o trem está minguando, se vocês já estão traçando outras estratégias. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso, por favor. Use esse daí. Então, eu acho que há de fato esse movimento, assim, eu percebo que tem uma galera que já experimentou no curta, já fez seu nome no curta em alguns festivais e estão escrevendo longa, estão com projetos de longa, então acho que de fato nos próximos anos a gente vai ver uma leva de filmes, assim, longa-metragens de realizadores negros, que recentemente tem pesquisas, né, que apontam que esse número é baixíssimo, assim. O próprio Heitor, a partir do Nicho 54, que é um projeto que eles lançaram recentemente, fizeram um levantamento que nos anos 50 tiveram mais diretores negros lançando longa-metragem do que na primeira década dos anos 2000, que eu acho que tiveram 3 longas para 5 longas nos anos 50. Então, a gente vê assim que disparidade, né, que é absurdo quando a gente pensa que na real agora nós estaremos num momento melhor, né, mais democrático e tal, acessível, e a realidade é mais embaixo ainda. E por outro lado, algumas movimentações assim positivas lá em Recife mesmo, a gente conseguiu agora no novo edital que vai ser lançado, ter a garantia de que metade das produções vão ser de realizadores negros ou mulheres. Então há uma nova configuração assim de disputa dos próprios editais também. Então acho que isso vai tornar possível essa realidade, assim, essas produções. Então eu vejo também o futuro com algum otimismo, assim, de conseguir ver na tela essas produções. Teve recentemente Café com Canela, né, que de uma diretora negra em parceria com um diretor branco e que é construído no Recôncavo Baiano, um lugar bastante negro e que traz esses personagens para a tela, que é muito massa. Acho que é o único filme assim de uma mulher negra na direção. E recentemente a galera da Filmes de Plástico também lançou 2 longas, né, que foi o Temporada e No Coração do Mundo, que eu acho bem bacana também. E aí eu acho que nos próximos anos talvez a gente tenha muito mais filmes assim para poder comentar e ver esses resultados na tela. Nossa. Deve estar Mas acabando. algum projeto você já está com um projeto de algum outro filme já em processo? Então, eu lancei agora recentemente um filme que eu fiz de videodança experimental, assim, que é Banzo, que é sobre a presença de jovens negros na universidade. E aí ele participou de 2 filmes lá em Recife, 2 festivais lá em Recife, que foi o Recifest e o Fest Cine. E eu fiquei sabendo ontem que a gente foi premiado também lá, com um prêmio na categoria experimental. E estou escrevendo também agora para esses editais um roteiro de longa e um novo curta-metragem para produzir. Aí estou nessa expectativa. Novos projetos.
Gente, então acho que ninguém tem mais pergunta não, né? Então vou agradecer ao Rafael. Eu que agradeço o festival, a oportunidade de exibir o filme aqui em BH. Muito massa. Valeu. Parabéns.